A paz do Senhor, evangelista Marcos. A paz do Senhor, pastor Gelson. É um prazer poder estar aqui nessa rádio abençoada, né? Quando você me convidou, foi uma alegria muito grande, porque eu sei que aqui a obra de Deus é feita nesse lugar, e eu já te conheço como homem de Deus, sei que você leva a obra de Deus a sério, e é um dos motivos de eu ter aceito esse convite nesse lugar. Glórias a Deus. Já para começar a nossa abertura aqui hoje, queria fazer uma pergunta. Como foi que você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus em 1999, né, através da minha esposa, né, ela me levou para o Evangelho. Foi a minha esposa que me levou para o Evangelho e estou firme com Jesus até hoje. E qual foram os motivos principais, além da sua esposa, que fez você se firmar com Cristo? Eu me firmei com Cristo, irmão. Assim, eu tenho o prazer de falar, só me lamento de não ter ido para Cristo antes, porque deixaria de ter feito tanta besteira na minha vida. Mas a minha vida física, ela não tinha aparentemente problema, mas quando eu ouvi o Evangelho, eu vi que havia um vazio dentro de mim, que eu era necessitado de Deus, que eu precisava de Deus. Eu não estava doente e nem passando por problema financeiro, nada desse tipo. Eu entendi, eu entrei na época na Catedral Presbiteriana Pentecostal aqui em Paciência, ouvi o Evangelho da boca do homem de Deus, pastor Joel de França, né? E aquilo impactou meu coração. Por isso que eu prezo muito a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sara, cura, ela liberta o pecador. Basta somente o homem deixar Deus trabalhar. E quando eu ouvi o Evangelho, eu entendi que eu era um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu, e necessitava de Cristo na minha vida. Segundo um relato que, de acordo com a mensagem que eu preguei aqui, sobre a Operação Lei Seca na igreja, eu fiz um breve comentário, uma entrevista contigo, e os internautas e os ouvintes dessa emissora de rádio vão ouvir de você mesmo. É verdade que você era um ex-alcoólico? Exatamente. Falei certo ou errado? Certo. Eu era alcoólatra, eu era um fumante. Você gostava de dar uma talagada. Eu bebia muito. Uma goró, desde uma a idade. bebida. Muito. Desde a idade do meu filho que se encontra aqui, que graças a Deus eu tive a oportunidade de estar criando ele no Evangelho. Eu, com meus 14 anos de idade, eu tinha esse problema do alcoolismo da parte do meu pai. Né? Quando eu digo que eu não tinha assim problema, eu falo em questão de enfermidade. Ainda não tinha enfermidade por causa da bebida, porque eu tinha começado a beber e eu me converti aos 21 para 22 anos, então a bebida ainda não tinha dado tempo de causar os males que causou meu pai. Inclusive o meu pai morreu por causa do alcoolismo. Então, qual é os sintomas finais que a bebida causa na vida de uma pessoa? São vários. Pode contar. A dissolução da família, né? A família fica destruída, a pessoa perde a moral, a pessoa perde a credibilidade, ela fica com problemas sérios de saúde, no fígado, nas juntas. Isso na medicina prova mesmo. Problema no sistema nervoso, começa a ver também ter convulsões quando a pessoa está com abstinência da bebida. E se eu não tivesse entregue a minha vida a Cristo nesse tempo, já teria até batido a rua. Aos meus 38 anos hoje, se você for botar na conta que eu comecei a beber com 14 anos, então já teria o quê? 24 anos de alcoolismo, né? 24, 14, 38. Eu já teria ou morrido ou estaria bem debilitado. Com certeza. Então, aos 14 anos de idade, o Zé Pilintra te convenceu que a bebida era um bom negócio. Através do meu pai. Era uma maldição que tinha dentro da minha família. E quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, como eu disse que eu aceitei o Evangelho, a transformação começou na minha vida primeiro. O meu irmão era viciado em cocaína, ele era viciado mesmo. Hoje é um homem de Deus, hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus. Através de você, ele veio para Cristo. E exatamente, na minha casa eu fui o primeiro a me converter. E logo em seguida foi o meu irmão, a minha mãe e o meu pai, né? Só que o meu pai infelizmente não conseguiu se firmar.
Ele se desviou, mas antes dele falecer, ele fez um concerto com Deus. Vamos dizer assim na nossa linguagem: Deus consertou ele e levou. Está ouvindo aí, ouvinte? Eu fiz essa pergunta a ele porque nós estivemos pregando aqui 2 temas de mensagem forte. Eu sei que muita gente não gostou, mas gostando ou não gostando, a gente tem que pregar, porque está escrito, está na Bíblia e... Entendeu? Você pode reparar que a bebida é tão diabólica, do diabo. O diabo já está fazendo propaganda na internet. O vinho do diabo e a cerveja dos demônios. Está lá na internet, se você jogar no grupo, está lá. Ou, se você, para não ter dúvida que é do diabo que a gente está falando, é só você ir para a encruzilhada. Você que vai dar uma talagada, você pega uma mesa e 2 cadeiras. Uma para você e outra para o diabo. E na encruzilhada você vai beber a luz de vela. Você vai saborear com tira-gosto de frango e farofa. E você vai beber a luz de vela junto com o Satã. Então, não é de Deus. Você que está bebendo, se liberte disso. Se algum servo de Deus disse que não tem problema nenhum, foge disso. Porque a palavra de Deus condena. E a palavra de Deus diz que... lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 10 e 11, que os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E após você vir para Jesus, muitas coisas boas lhe aconteceu, né? Deus te deu uma família bem estruturada, bem sólida, um filho que está no caminho do Senhor e tem feito a obra grandemente em sua vida. Você se arrepende em algum momento de estar servindo a Jesus? Eu me arrependo de não ter ido antes para Jesus. Eu teria evitado muita coisa e a minha família tinha sido salva antes, né? Inclusive, pegando o gancho do que você falou, o álcool, ele é a pior de todas as drogas. É a pior porque é divulgado em rede nacional, é a pior porque se tem acesso em qualquer lugar e todo mundo que chega a se viciar em outras drogas, ela começa antes no alcoolismo. Eu falo para você sem medo de errar, pode fazer pesquisa. Isso é científico, isso eu estudei, é científico. Todo tipo de droga que você adquire, tudo começa primeiro pela bebida. A bebida é a porta de entrada, segundo estudo científico e filosófico. A bebida é a porta de entrada para todo tipo de males e vício, inclusive a pedofilia. Isso é científico, isso. Científico. Entendeu? E tem outras coisas, se eu for detalhar aqui, você vai se escandalizar. Mas pesquise que você vai chegar nesse contexto. Pode continuar. E Deus é tão tremendo, pastor Gelson, que na própria Bíblia vem dizendo atos errôneos que aconteceram por causa da bebida. Por quê? Porque Deus ele não omite. Deus ele deixa tudo escrito, ele deixou tudo escrito para nós, para que nós viéssemos entender o que é certo, o que é errado, o que é bom aos olhos do Senhor e o que não é bom. Então nós temos muitos casos na Bíblia de pessoas que cometeram o erro de se embebedar e tiveram atos terríveis. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas em Gênesis vem falando sobre as filhas de cobrado duramente por Deus. Exatamente. Muita gente pensa que Deus não cobrou, mas Deus cobrou duramente, principalmente o pessoal que estava embriagado pegando os bichinhos. Nem os bichinhos estavam perdoando. Verdade. Está lá em Levíticos. Os homens estavam se deitando até com os animais. Exato. Então devemos vigiar cada dia. As filhas de Ló embebedaram o pai, pecaram gravemente, e foram 2 povos que surgiram desse pecado, 2 povos que se tornaram grandes inimigos de Deus. Se eu não me engano, são os Moabitas e os Amonitas, se eu não me engano, se não me falha a memória, que surgiram desse ato. Então, tudo por causa de quê? Da bebida, né? Do alcoolismo. Alguns falam, beber socialmente. Não existe beber socialmente. Como eu posso botar um pouco de veneno na minha boca se eu sei que aquilo, ou em poucas doses, ou em altas doses, vai trazer um mal para a minha vida, para a minha saúde, para a minha família, para o meu trabalho? Quer dizer, né, tem pessoas que perdem o trabalho por causa da bebida, que já não consegue mais, passa de manhã no botequim e já toma uma talagada, assim como você gosta de dizer, e chega no trabalho com bafo de gambá, né, com bafo de álcool. Eu não estou dizendo isso para recriminar ninguém que está ouvindo.
Eu só estou dizendo aqui, nós estamos querendo dar ênfase que Jesus ele pode te libertar do vício, para que você não venha aceitar ou tornar isso normal na sua vida. Mas o Senhor Jesus ele pode entrar na sua vida e te libertar, assim como me libertou, e assim como libertou meu irmão, e libertou pessoas ainda piores do que nós, pessoas que estavam mais enfiadas do que nós nos vícios, e Jesus libertou, e nós temos muitos relatos por aí, pastor. Então você ouviu aí esse breve testemunho. Eu fiz essa pergunta a ele justamente para ele testemunhar e mostrar para você que Jesus transforma e liberta quando você quer. Se você não quiser, ele não vai forçar a barra. Aí você segue, essa é a consequência dos seus atos.